Iniciar. Bom, então, formalmente, aí, boa tarde a todos e daremos início agora à apresentação do projeto de TCC do aluno Bruno do Nascimento Maciel. Bruno, você tem de 10 a 15 minutos para fazer sua apresentação, tá? E pode começar quando se sentir à vontade. Boa tarde a todos. Me chamo Bruno Nascimento Maciel, sou aluno do curso de Bacharelado em Sistema de Informação da Universidade Federal do Piauí, pelo Centro de Educação Aberta e à Distância. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar os membros da banca, o orientador professor Alan Jason, o tutor professor Lucinaro Pereira e o professor Maurício Ribeiro. O tema do meu trabalho é análise das vulnerabilidades de segurança presentes no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFPI. Temos o sumário que vai guiar esta apresentação. E, inicialmente, a gente tem que desenvolvedores, quando ele tem uma ideia de desenvolver uma aplicação, ele tem dois principais caminhos a seguir. Ou ele desenvolve o código dele nativo para cada sistema operacional, ou ele desenvolve uma aplicação web que, bastando um único código, e bastando o dispositivo ter um navegador e acesso à internet, ele consegue acessar a aplicação dele e ela vai se adaptar a qualquer tamanho de tela. Então, com essas facilidades que o desenvolvimento web oferece, o usuário, o desenvolvedor, ele acaba optando por essa opção e a gente tem um crescimento no número desse tipo de aplicação. Um exemplo de aplicação web, a gente tem o SIGA, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, que é utilizado pelo FPI, que ele tem o objetivo de gerir os recursos e atividades internas ou externas à instituição. E a gestão desse recurso por meio do SIGA acaba gerando uma concentração dos dados que essa gestão gera. Então você tem os dados, a concentração desses dados em um único sistema. E essa centralização do acesso aos dados em uma única plataforma, ela gera mais risco para a segurança dos mesmos. Então você tem ali um sistema que é o SIGA, por exemplo, o sistema web, que é acessível de qualquer lugar do mundo. Você só basta ter internet e o navegador, então eles para se conectar a ele. Então é um alvo mais visível e de fácil acesso, por ser uma aplicação web. E as aplicações web, elas são passíveis de algumas falhas de segurança, como o cross-site scripting, a referência direta de documentos de forma segura e falhas no gerenciamento de acesso. Para a gente prevenir a exploração e a ocorrência dessas falhas, a gente pode realizar um processo de teste de invasão, onde a gente vai testar o sistema contra falhas de segurança. E esse processo de testar o sistema, ele vai gerar um relatório com as falhas de segurança encontradas e com esse relatório fornecer informações suficientes para a equipe de desenvolvimento consertar essas falhas e tornar o sistema mais seguro. E o meu trabalho, ele propõe isso, é fazer esse processo de busca de falhas no SIGA da UFPI. Então, como já citado anteriormente, a gente tem a concentração de todos esses dados referentes à comunidade da UFPI em um único sistema. E isso gera a necessidade de garantir a segurança das informações contidas no banco de dados do SIGA. Para isso, para garantir essa segurança, a gente tem os testes de vazão, como já citei anteriormente, aquele processo de buscar as falhas, gerar o relatório, informações a respeito das falhas encontradas e corrigir essas falhas. Esse processo ele deve ser executado de tempo em tempo, porque não basta você executar ele uma única vez e pronto, as falhas encontradas foram corrigidas e o sistema está seguro. Não. Todos os dias surgem falhas, novas falhas, então esse processo deve ser revisitado e à medida que ele é reiterado, refeito, com o passar do tempo vai ter cada vez menos falhas para corrigir e o sistema vai se tornar cada vez mais seguro. A inovação que eu quero trazer com o meu trabalho é descrever esse processo de um nível mais técnico, um nível mais baixo, a nível de requisições HTTP. Então eu vou estar descrevendo ali os parâmetros, a mensagem do corpo da requisição HTTP. Segundo o Stuttgart de ETIAL 2011, ele faz uma comparação de que o conjunto dos mecanismos que formam a segurança de um sistema ele pode ser comparado a uma corrente. Imagina uma corrente de aço, onde o único elo dela tem um único elo que é de madeira.
se você forçar aquela corrente ali, ela vai quebrar no elo mais fraco. Então, não adianta você ter um firewall ali de 20 mil, 30 mil reais, se você tem uma falha de segurança na lógica da sua aplicação. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que também dar atenção à parte da aplicação, não só a parte de rede. Então, a gente tem que garantir que todos os elos que compõem a segurança de um sistema devem receber a devida atenção, porque é no mais fraco que a segurança do sistema vai ser quebrada, no elo mais fraco. Com problematização, a gente, como eu já citei, a gente tem a concentração dos dados dos usuários em um único sistema, e isso gera uma preocupação a respeito da segurança desses dados. Isso vai levantar algumas perguntas, como, por exemplo, o CIGA, CIGA implementado pela FPI está devidamente protegido contra a falha de segurança que pode abrir portas para que os ataques externos sejam realizados com o objetivo de roubo de dados ou outros fins ilícitos? Quais as falhas de segurança presentes na plataforma? Como elas podem ser exploradas pelo usuário mal intencionado? A partir das falhas encontradas, que contramedidas podem ser adotadas para correção? Então, por exemplo, para cada falha de segurança encontrada, eu vou fornecer os detalhes técnicos, a teoria por trás daquela falha, a forma que ela pode ser explorada e contramedidas para corrigir aquela falha, que ela não seja possível explorar ela. Aí essas informações vão ser suficientes para que os desenvolvedores corrijam essas falhas no CIGA e tornem o sistema mais seguro. Com objetivo geral, a gente tem a realização de um teste de invasão contra a plataforma CIGA da FPI e relatar as falhas encontradas, apresentando contramedidas. Objetivos específicos, a gente tem a realização do processo de busca por falhas de segurança na plataforma CIGA da FPI, apresentar a teoria das falhas encontradas e demonstrar como as vulnerabilidades de segurança podem ser exploradas. E um objetivo bônus, que seria desenvolver um script de automação para tornar esse processo de busca de falhas automático. Então, a gente vai poder ter uma portabilidade desse processo para que ele seja executado de forma automática contra outras versões do CIGA implementados por outras universidades. A gente utilizaria a linguagem Python para desenvolver esse script. Segundo o Stuttgart et al., 2011, a maioria dos navegadores eles possuem a capacidade de interpretar código JavaScript. Isso é bom para os desenvolvedores e para os usuários, porque os desenvolvedores conseguem desenvolver sites mais interativos, mais dinâmicos. Mas essa capacidade, esse benefício de executar JavaScript, traz um problema que é a possibilidade de existir a falha de segurança, por exemplo, cross-site scripting, que ocorre quando o desenvolvedor ele não filtra de forma correta o que o usuário insere no sistema. Então, um usuário mal intencionado inserindo um código JavaScript em algum campo ali, por exemplo, num fórum, o usuário inserir um código JavaScript, quando outra pessoa for visualizar aquele fórum ali, aquele código vai ser executado na máquina dela e a máquina vai reconhecer aquilo como sendo uma fonte segura. Isso vai possibilitar que um atacante roube os dados daquele usuário. Outro tipo de falha seria o gerenciamento de sessões, um tipo de falha no mecanismo que gerencia as sessões dos usuários. Isso permite que ocorra vazamento de informações privadas dos outros usuários do sistema, também descrito por Stuttgart et al. 2011. E outro tipo de falha, que é a referência direta a objetos e documentos de forma segura. Ela ocorre quando a gente utiliza códigos de identificação auto-incrementáveis para usar como referência no acesso a documentos através da nossa aplicação. Um exemplo, imagine o Google Drive. Imagine que o Google Drive utilizasse um código de identificação incrementável, um código numérico, para referenciar os arquivos que você salva lá no link. Aí eu fiz um exemplo aqui de um link genérico. Aí você tem lá o ID do arquivo 1001. Aí você vai testar, mas eu colocar o ID do arquivo 1002, aí ele vai me retornar outro arquivo. 1003, um outro arquivo de outra pessoa. Então, com isso é uma falha de segurança, porque você poderia ir iterando nos códigos e baixar todos os arquivos, por exemplo, de outras pessoas. No processo de levantamento de informações a respeito de outros trabalhos com o mesmo objetivo semelhante ao meu, eu encontrei o de Batista et al. 2016, e ela faz um teste de invasão no CIGA da FPB.
ele utiliza a ferramenta NetSpark, que automatiza esse processo. Então, com a ferramenta NetSpark, você insere ali a URL do programa, ou do site, e ele vai automaticamente escanear o site em busca de falhas de segurança. Isso feito de forma automática. A metodologia que eu escolhi utilizar no desenvolvimento do trabalho é o método de pesquisa experimental, onde a gente vai partir da hipótese de que a plataforma de cigarro da FPL possui falha de segurança e a gente vai testar essa hipótese. Como é que a gente vai testar essa hipótese? A gente vai utilizar uma ferramenta Burp Suite, que ela tem um conjunto de sub-ferramentas, e um exemplo de ferramenta que a gente vai utilizar é o Proxy. O Proxy, ele permite que a gente intercepte requisições HTTP, altere essas requisições, adultere ela e redirecione ela para a fonte, para o destino original. Então a gente vai conseguir alterar esses parâmetros das requisições HTTP buscando respostas inesperadas do sistema que essas respostas correspondam a falhas de segurança. Para realizar para desenvolver o script de automação, teste de invasão, eu vou utilizar a linguagem Python, mas a biblioteca Requests. A biblioteca Requests, ela permite que a gente crie requisições HTTP, faça elas do zero, então a gente vai poder simular ações dentro do sistema e com o Python a gente vai analisar a resposta da execução dessas ações, a resposta do sistema, se corresponde ou não à falha de segurança. Então a gente vai ter uma interface ali de linha de comando que vai estar indicando qual teste que está sendo executado e se passou ou não. E o cronograma de atividades, a gente tem a escrita do TCC de outubro de 2020 até janeiro de 2021, a gente tem a revisão bibliográfica no mesmo período, o teste de invasão na plataforma de cigarro da FPI de novembro a dezembro de 2020, a elaboração do relatório de falhas encontradas de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, o desenvolvimento do script de automação dos testes, também no mesmo período, e finalmente a defesa do TCC em fevereiro de 2021. Aqui tem as referências utilizadas no desenvolvimento do pré-projeto. E muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela sua apresentação. Eu vou agora passar a palavra para o professor Maurício. O Maurício, o Lucinário começou no anterior. Então, o professor Maurício agora para fazer suas observações sobre o trabalho. Por favor, professor. Boa tarde, professores. Boa tarde, Bruno. A princípio, mais uma vez, agradecer pela oportunidade dada participar da sua banca, Bruno. Agradecer a você e ao professor Alain. E lhe parabenizar, Bruno, pela sua apresentação. E, novamente, Alain e Lucinaldo, o que a gente faz com esses rapazes e moças, para eles escreverem da forma que verbalizam? Bruno, a sua apresentação, só não vou dizer que é perfeito, porque sempre tem uma falha ou outra que a gente comete, mas em comparação com algumas apresentações que a gente participa, a sua apresentação foi ótima. Inclusive, como tem sido de praxe, até nos tiram dúvidas, que ficou na leitura do teu trabalho. Eu não vou me ater muito à questão da formatação, tem algumas falhas de formatação. E quando eu digo formatação, são as formatações básicas de um texto, em especial de um trabalho, a questão de imagens, a questão de tipos de fontes que devem ser utilizadas, espaçamentos, recuo. Isso é praxe, isso é obrigatório. Então, até mesmo porque se você não sabe fazer, você tem que pagar alguém para fazer. A revisão de texto, teu texto traz alguns erros, o que eu pude observar. Infelizmente, eu não pude aprofundar muito na questão da leitura, mas o que eu identifiquei, a questão de palavras, concordância, concordância verbal, nominal, isso eu estou indicando estou marcando as palavras. Tem algumas expressões que tu utiliza que não caberiam naquela frase, naquele contexto, eu também marco ela,
e indico. Então, se tu encontrar alguma palavra que ela está taxada, ou seja, com risco, para tu verificar a necessidade de retirar ou não, mas eu coloco no texto, viu? Eu taxo, eu grifo ela lá e digo mais ou menos o que eu quero. Tem palavras que eu simplesmente grifo, que é só para te chamar a atenção, tem outras que eu grifo e coloco uma observação, mas aí, como a gente sempre diz, a decisão sobre seguir ou não essas orientações é sua e do seu orientador, né? Lá na tua introdução, tu faz algumas menções, logo no segundo parágrafo, na tua fala, tu deixa entender que tu já fez essa apresentação, que não é o primeiro momento que tu está falando desse teu trabalho e do SIGA, né? Quando tu diz que, no caso de atividades acadêmicas, temos o sistema integrado e tal. É como se tu já tivesse falado, né, descrito, como se tu estivesse lá já no referencial e tu tivesse abordado essa temática na tua introdução. Quando, na verdade, aqui tu está apresentando o SIGA. Então, tem que haver essa apresentação. Eu conheço o SIGA porque eu sou professor, né, da universidade. Você conhece o SIGA porque você é aluno da universidade. Mas um terceiro que pega esse teu trabalho, ele não sabe, ele não conhece. Então, é necessário haver essa contextualização. Então, apresenta a ferramenta, fala um pouco sobre esta ferramenta, daí tu já entra particularidades da ferramenta. Então, toda vez que tu for falar sobre uma tecnologia ou sobre um contexto ou sobre uma instituição, é necessário que tu faça essa contextualização, essa apresentação prévia. Mesmo que seja uma linha, 2 linhas, 3 linhas, mas fala antes para depois tu... O próprio nome já diz, introdução, né? Tem alguns palavras que tu usa aqui, alguns erros até de grafia, o traz com S, né? Que não seria lugar, e sim o trazer com Z, então tu tem que ver isso. Há 2 formas de grafia, apesar da pronúncia, né, ser a mesma, mas a grafia é diferente e elas também trazem sentidos diferentes, tem que observar essa questão. Tu utiliza a palavra adentrar, né, para adentrar no sistema, eu acho que não seria muito ideal esse termo, então tu buscar uma outra palavra que se encaixaria. Normalmente, para quem escreve, Bruno, tem o que a gente chama de dicionários de sinônimos, ou seja, de expressões. Inclusive, é uma das coisas que eu quero te indicar. Tem verbos específicos, que são chamados verbos de ação. São os verbos que a gente utiliza nos nossos objetivos, ou seja, cada ação que eu quero fazer dentro de uma pesquisa, tem um verbo específico para aquela ação. Então, é necessário que você conheça isso. Eu já tenho um conhecimento a mais e veja, então estou te passando. Eu não estou dizendo que você já deveria conhecer. Eu estou dizendo que, a partir de agora, é necessário você passar a fazer essa verificação. Quando tu utiliza as expressões no entanto, por exemplo, atualmente, com vista no exposto, então são expressões que normalmente a gente vê nos textos que a gente lê para fundamentar o nosso trabalho. Cada expressão daquela, ela tem um local, ela tem um momento que deve ser utilizado. O teu trabalho é um dos trabalhos que eu vejo muito pouco isso, mas eu vi em dois ou 3 momentos e elas não estão adequadas. Então, é necessário que você, quando tu utilizar estas expressões, é necessário que você, né, veja se de fato cabe aquela expressão. Né? Tem expressões que são utilizadas para contradizer algo que tu falou anteriormente. As pessoas e colocam lá, quando, na verdade, achando que estão, digamos, dando sentido, com o mesmo sentido, escrevendo algo com o mesmo sentido. Quando, na verdade, a expressão diz que tu vai contradizer, tu vai falar algo contrário. Não sei se eu deixei claro na minha fala. Já indo lá para o final da tua introdução, eu lendo toda a introdução, eu não vi, lógico, é a introdução, mas eu já te faço uma pergunta. Ou, na verdade, 2 perguntas. Tu está falando que vai fazer um teste de intrusão no sistema SIGA. Como isso vai ser feito?
não ficou bem claro no teu texto, mas já ficou claro na tua apresentação. Então, eu tinha feito essa pergunta, mas eu deixo aqui, porque tu tem que deixar isso claro lá na tua metodologia, principalmente. Eu coloquei na introdução, mas tu não tem que responder na introdução, porque a introdução tu vai apresentar o teu trabalho. Tu vai responder, tu vai deixar isso claro a partir da tua problematização e lá na tua metodologia. E outra pergunta, a UFPI vai ter conhecimento que vai ser realizado esses testes? Qual é a tua intencionalidade? É fazer o teste e depois apresentar os resultados? Se possível, tu pode habilitar o teu microfone para responder. Ou você pretende comunicar ao SPI que vai ser feito esses testes e depois tu vai apresentar o resultado. Como é que tu pensa em fazer isso? Eu penso em ir passando, à medida que eu vou desenvolvendo o trabalho, as falhas são encontradas, porque eu acho que a gente não vai poder apresentar o trabalho antes de corrigir essas falhas, porque eu vou estar tipo demonstrando como explorar, como ocorre a exploração delas, então tem que ser repassado antes para a equipe de desenvolvimento corrigir essas falhas. Não, sim, já me responde uma terceira pergunta que era exatamente essa, né? Porque tu tem que informar antes, né, as falhas que encontraram para depois publicar. Tu só vai poder publicar esse trabalho de fato quando tivesse essas correções. Já partindo, pode desabilitar o teu áudio para não ficar vazando. Partindo para os teus objetivos, Bruno, tu tem que ver, já olhando os teus objetivos específicos, se os teus objetivos específicos eles são suficientes para responder o teu problema e se eles estão contemplados dentro do teu objetivo geral. Porque o objetivo geral responde o teu problema. E os objetivos específicos são as ações que tu vai fazer, ou seja, todo o trâmite, todo o processo que tu vai fazer para alcançar esse objetivo geral. Aí entra aquela questão, tu tem que rever essa questão da ordem, né, do encadeamento deles, e tu tem que rever alguns objetivos aqui. Apresentar as teorias das falhas encontradas e demonstrar através de imagens. Esse demonstrar através de imagens é que eu não acho que cabe aqui, né? Tu poderia reescrever, mas esses dois objetivos tem que ver se não são a mesma coisa. Tu vai apresentar as teorias e tu vai demonstrar. Apresentar e demonstrar, basicamente, é a mesma coisa. Eu estou olhando no conjunto, eu não estou olhando eles individualmente. Então, o que eu vejo aqui? Tu tem que reescrever estes teus objetivos, de forma que, de fato, eles alcancem o teu objetivo geral e respondam à tua intencionalidade. São esses objetivos que tu pretende? Sim. O que tu tem que fazer é uma reescrita desses objetivos, uma reorganização desses objetivos. Talvez até modificar um desses verbos. Então, tu faz essa pesquisa, né, verbos utilizados em objetivos, para ver realmente, que são os chamados verbos de ações. Né? Tu colocar lá no Google, objetivos, pesquisa, verbos de ação, ele vai te trazer alguns artigos que falam um pouco sobre isso. Eu não vou entrar aqui para não tomar muito tempo, né? O teu referencial teórico, eu encontrei aqui alguns erros de concordância, não vou me ater muito. Tu diz lá na tua metodologia que será um desenvolvimento, né? No processo de desenvolvimento do trabalho, essa hipótese será testada, verificando se as vulnerabilidades de segurança estão presentes. Eu pergunto aqui quais, né? Se tu construir uma hipótese, tu já sabe basicamente, e tu está direcionando o teu trabalho, tu já tem ideias, né? Já construiu de que vulnerabilidades. Da forma como tu coloca, tu já deixa entender que tu já sabe quais são essas vulnerabilidades. Se tu construir uma hipótese, tu já está afirmando que tu vai encontrar N vulnerabilidades e tu vai encontrar vulnerabilidade A, B e C. Então, se tu está dizendo isso, já deveria estar aqui no teu texto. Se tu não sabe ainda, então tu tem que modificar o teu texto, porque o leitor, ele já vê isso aí. Ele já te faz logo a pergunta, quais? Né? Porque tu não colocou no teu texto. Com relação ao teu cronograma,
Elaboração, revisão da bibliografia, teste de invasão, elaboração do relatório, desenvolvimento de script e defesa. Eu só tenho que ver essa questão que foi com relação aos objetivos. Se tu modificar os teus objetivos, a ordem aqui das etapas, elas têm que estar condizentes, né? Porque os teus objetivos têm que estar aqui, têm que estar descritos na metodologia e não estão todos, ou seja, a tua metodologia não está contemplando totalmente os teus objetivos, e se tu fizer alguma alteração, tu vai fazer uma atualização. A outra coisa, tu classifica a tua pesquisa, tu falou aí que tua pesquisa será? Qual foi a classificação que tu disse da tua pesquisa? O método de pesquisa. Seria, vai realizar experimentos, né? É uma pesquisa experimental. Por que tu diz que é uma pesquisa experimental? Só especificamente porque tu vai realizar um experimento, não só. A pesquisa experimental, ela é um pouco mais além, eu não vou entrar aqui. Eu só te digo o seguinte, toda vez que a gente classifica ou qualifica a nossa pesquisa, nós temos que definir esse tipo de pesquisa e, de fato, comprovar que a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa experimental. Vou ser mais específico. Tu vai ter que deixar isso claro na tua pesquisa. Acho que caiu a internet dele, né, Bruno? Travou lá. Travou. Então, posso dar continuidade enquanto ele... Aliás, começar enquanto ele volta, professor Alain? Deixa eu só ver se já vai voltar ou foi alguma coisa mais. Vou ver aqui no grupo. Ele está online aqui no WhatsApp. Ele está com a internet, mas acho que só travou no Meet aí. Pronto, tô ouvindo. Só que tu tem que ir para outro. Ele já vai entrar, Bruno, para continuar. Né? Pronto, perfeito, professor. Só finalizando, então, Bruno, eu só te oriento que tu faça, de fato, essa classificação da tua pesquisa, finalizando aqui, e tu diga, de fato, por que faça a definição do tipo de pesquisa que tu está querendo trabalhar e que tu diga por que, de fato, a tua pesquisa ela é uma pesquisa que tu vai utilizar o método de pesquisa experimental, como tu fala aqui. Então, tu tem que classificar a tua pesquisa, né, identificar ela e dizer por que ela se enquadra nesse tipo de pesquisa. No mais, cara, é só te parabenizar pelo trabalho, né, pela escrita do teu trabalho, pela organização e principalmente pela apresentação. Parabéns. Obrigado, professor Maurício, pelas colocações. Convido agora o professor Lucinauro para fazer suas observações sobre o trabalho. Por favor, professor. Obrigado, professor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde, professor Alain. Né? Inicialmente, parabenizar você, Bruno, pela brilhante apresentação, muito bem colocados, slides muito bem confeccionados, né? Vale ressaltar isso aqui, tá? Bruno, geralmente essas observações que nós fazemos, essas colocações que depois você vai ver, juntamente com o teu orientador, a necessidade
ou não de adequar o texto, né? Algumas são inerentes que se faça, mas outras realmente são observações, é só a fim de melhorá-lo, né? A fim de deixá-lo ainda melhor, porque na realidade nós temos que analisar que esse fruto aí que a gente você fez, que você preparou, ele vai servir de pesquisa para outros alunos, para outros graduandos. Então, é necessário que ele tenha uma linguagem clara, que ele seja bem formatado, que ela tenha realmente o direcionamento certo. Porque mais tarde é esse trabalho que vai ser citado, tá? E ele vai ser aprovado ou não com as nossas deliberações, né? Com a nossa anuência. Então, por isso que a gente se preocupa com esse trabalho. Teu trabalho na verificação dele, eu faço sempre uma verificação superficial, e de fora, de cima, em relação à questão de erros de alinhamento, de formatação, e eu só percebi ali na tua folha de rosto e de aprovação uma falta de alinhamento na apresentação do projeto, né? Tem aquela folha lá da apresentação do projeto, acho que você colocou ela, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, colocou ela sem alinhamento, né? Pelo menos no meu aqui, não tá. Então é só justificar, não é nada que vá prejudicar o teu trabalho, tá? E na página 9, nas referências também, as referências não estão justificadas, né? Então tem que ter o alinhamento justificado, está só com alinhamento à esquerda. Tá? Então foi o que eu pude observar. No mais, assim, está tudo concordando, o sumário com o que tem escrito dentro do texto, ou seja, você foi bem atencioso em relação a essa questão da formatação. É fato que existem erros de concordância, algumas palavras de erro de gênero, alguma palavra ou outra que não deveria estar ali, mas estas também foram apontadas aqui, mas que não causam tamanho prejuízo ao teu trabalho, né? E o professor Maurício pontuou muito bem. Então, eu não vou ser repetitivo aqui no que ele falou, mas, assim, observando aqui muito do que ele disse, eu também tinha colocado aqui. E, passando tudo isso, uma vez que já foi falado para você, no teu objetivo geral, né? O título do teu trabalho, na realidade, é um trabalho que você tem propriedade em falar, eu sei disso, né? E você não está trabalhando nele à toa, né? Então, assim, foi muito louvável, eu vou dizer até que corajoso da sua parte levantar esse tema, né? Você sabe disso. Então, assim, mas assim, eu gostei, está bem detalhado, né? E o que eu ia te falar, no teu objetivo geral, né? Eu tomei aqui a liberdade de fazer uma sugestão, porque como o professor Maurício falou, e observando bem, várias etapas do teu trabalho tem que contemplar os teus objetivos, né? O que você objetiva com o teu trabalho, tá? Então, por mais que você deixe alguma informação aqui ou ali dentro do teu texto, mas teu objetivo ele tem que estar bem formalizado, né? Porque geralmente quando a pessoa passa da introdução, ele vai ver, passa da introdução, ele vai lá no objetivo, vamos ver o que é esse rapaz, onde é que ele quer chegar, aí tem que estar bem descrito. Você colocou realizar um teste de invasão contra a plataforma SIGA da UFPI e relatar as falhas encontradas, apresentando contramedidas, né? Eu deixei aqui uma sugestão que vai mais além. Eu trocaria mas é só uma sugestão, depois você tem que analisar se é válido ou não, tá? Juntamente com o orientador. Eu trocaria pelo título do teu trabalho, porque o teu título é uma boa apresentação e já é um bom objetivo. Eu colocaria analisar as vulnerabilidades de segurança presentes no SIGA da UFPI através de um teste de invasão à referida plataforma e relatar as possíveis falhas encontradas apresentando contramedidas, entendeu? Porque, na realidade, você vai fazer justamente uma análise de tudo que você encontrar a partir desse teste. Então, assim, eu acho que ficaria talvez até mais coerente você colocar dessa forma. É uma sugestão em relação a isso aí. E teus objetivos específicos, aí eu vou voltar a concordar com o Maurício novamente em relação a palavras, né? Temos que saber escolher as palavras de ação para a gente poder esmiuçar melhor onde pretendemos chegar com o nosso objetivo, tá? Ou seja, ao buscar essas vulnerabilidades, analisar elas, onde é que eu quero chegar com aquilo, tá? Ao fazer esse teste de invasão, então tem tudo. Você tem que levantar alguns pontos, tá? E aqui, realmente, tem um que diz a mesma coisa que outro, mas tem a última, que inclusive você colocou aí como, no seu slide, na sua defesa, como foi que você colocou? Objetivo bônus, uma coisa assim, não foi? Que eu achei interessante também. Você colocou, estudar a viabilidade do desenvolvimento de um script, tal.
No seu slide, você já disse assim, desenvolver um script, então tem que ser isso. Tá? Não é estudar a viabilidade, porque teu trabalho vai ter que, você vai desenvolver um script para automatizar o processo da verificação de falhas. Então, eu até sugeri aqui que você trocasse essa expressão de estudar a viabilidade para desenvolver, certo? Eu coloquei aqui, coloquei no seu trabalho também, para que você possa depois ver se realmente fica mais interessante, tá bom? E no final da frase também, você coloca uma expressão que eu também sugiro aqui que troque, tá bom? Então, assim, eu não vou esticar muito, tá? Eu pontuei poucas coisas no seu trabalho, mas tem um ponto também que eu achei interessante, SIGA, você fala estruturalmente dele de uma maneira superficial, eu acho que cabe realmente você falar talvez um pouco melhor, mais aprofundado do SIGA, assim como você começou a introduzir aí no teu slide, que você introduziu muito bem aí essa questão da tecnologia e tal, e eu até pensei, ele vai falar do SIGA no instante, não falou. E falou, né, superficialmente, mas assim, eu acho que merece um enfoque um pouco mais elaborado sobre isso. Não é perdido você fazer isso, talvez até lá no teu referencial teórico, né? Eu queria também chamar a atenção assim para outra coisa, a tua problematização, né? Você colocou aqui os pontos, bacana, mas assim, você poderia colocar os problemas que você colocou aí. Você colocou 3 problemas, que é o problema de cross, que era para me ter notado, esqueci, lá no teu slide, acho que 5 ou 6, tu botou lá 3 problemas, né? 3 problematizações em relação a falhas de segurança que podem ser encontradas. Eu acho que essas problematizações tu poderia ter colocado ou citado elas de alguma forma dentro da problematização, né? Para ficar mais assim, responder talvez até mais algumas coisas que você coloca lá na tua introdução sobre resolver falhas de segurança, que você aponta como se já existisse. Então lá você colocaria, né? Essas problematizações, assim, entra também como título de sugestão para você, tá? Antes de passar para as referências, lá no teu cronograma, eu também acho que o teu cronograma, ele não atende, né, tudo que você quer fazer. Ou então você tentou ser sucinto para economizar etapas no cronograma, e não precisa, eu acho que você tem que deixar o cronograma de uma maneira bem clara, tá? Mas no cronograma, por exemplo, o script, por exemplo, aqui onde tu fala bem que desenvolvimento do script, tu bota dezembro e janeiro, né? Elaboração do relatório de falhas encontradas. Não é nem isso, é o teste de invasão. Mas, se me falha a memória, não vai ser com o script que tu vai fazer a invasão? Então, assim, eu achei que ficou... Ou talvez eu não entendi direito, mas o teste de invasão, tu vai testar aqui em novembro e dezembro. E o desenvolvimento de um script para automação dos testes, tu botou dezembro e janeiro. Então, assim, vai usar outros meios, né, para também testar, sem ser só pelo script. Então, a gente tem que ver a ordem da coisa aí, tá? Para que você realmente possa ter um cronograma bem definido e um trabalho, né, realmente com etapas bem elaboradas. Porque o cronograma nada mais é do que isso, é você contemplar ali no cronograma as etapas do teu trabalho. Para isso, é analisar lá o teu objetivo, observa lá a tua metodologia de como você vai fazer aí, tá bom? Então, assim, mas eu gostei do teu trabalho. Sim, sobre as referências, é porque tu tem algumas referências que tu colocou como referência, mas tu não citou no texto, tá? Então, eu marquei elas aqui, aí depois tu vai ver se realmente elas não estão no texto. São referências pertinentes de pesquisa, mas que você pesquisou para você enriquecer o conhecimento, mas você não citou elas no texto. E se não citou no texto, não pode referenciar, conforme a norma, tá bom? Então, assim, queria só te parabenizar pelo teu trabalho, tá? Desejar boa sorte aí. Eu tenho certeza que a UFP, o SEAD, prefere lhe ter como parceiro em procurar essas falhas e soluções, como você vai colocar, de que te deixar à margem. Até porque você é um cara que realmente, nessa área aí, você estuda bastante. Sim, nos objetivos específicos também, eu coloquei aqui para tu citar um item para documentar os possíveis erros encontrados, né? Porque você não vai relatar, então você tem que ter também um item lá nos objetivos específicos, de documentar, né, os erros.
Tá? Então, assim, pensa nisso aí. Eu deixei aqui as anotações, vai juntamente com o trabalho, para que vocês possam estar analisando e melhorando esse seu trabalho. Que, com certeza, além de muito pertinente, né, é um trabalho que vem aí a sanar esse problema aí, né, na questão do SIGA, né, que não é de hoje nem de ontem que existe essas falhas aí. Então, aí, parabéns pelo teu trabalho, parabéns, professor Alain, pela orientação, parabéns, Maurício, aí, pelas suas colocações, tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Lucinauro, pelas colocações muito valiosas também, né? E a gente vê aqui a importância da banca, né? Porque a gente olha para um trabalho e muitas vezes tem vários detalhes aí que eu não conseguia mais enxergar. Eu li o trabalho do Bruno, eu li o trabalho completo do Bruno por 3 vezes, né? 3 versões, e algumas partes você não consegue mais enxergar depois de algum tempo, né? O Bruno, eu posso dizer que foi um dos melhores alunos da disciplina, tá? Foi um dos mais atenciosos nas orientações em relação a sugestões de texto, sugestões de alterações no trabalho. Ele sempre realizou as alterações ao pé da letra, né? E sempre procurou no caso de dúvidas. Então, isso é muito importante, tá? Frisar isso, deixar isso constatado. Eu, particularmente, os detalhes que eu tinha para comentar, eles já foram comentados, certo? Alguns detalhes de formatação. A maior parte, eles são, de fato, textuais, tá, Bruno? Então, você vai receber aí os arquivos de correção dos professores, tá? Vou passar para você posteriormente, onde você vai poder verificar essas observações que eles falaram, né? Elas também estão documentadas, e aí você vai poder fazer a correção do seu trabalho para que no TCC2 a gente possa dar a continuidade no seu trabalho, que eu acho de altíssima relevância, né, para o tema de segurança da informação, para a Universidade Federal do Piauí também, né? E é isso. Então, Bruno, eu vou te pedir agora alguns minutinhos, que você aguarde aqui na sala, que eu vou me reunir com os professores, tá? E já a gente retorna para te dar o resultado da disciplina. Até já.